Isso mesmo. Sentir o calor, como é bom levantar, ter na voz um louvor. É tão bom perceber que o sol já brilhou. Sou feliz com Jesus, minha vida mudou. Deus ama cantar, Ele ama compor. Cada nota, um som, todas têm seu valor. No compasso da fé só existe canção, se Jesus estiver dentro do coração. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. A pausa é um espaço na ausência de som. Se sua voz silencia, não perca o tom. A canção de sua vida não é sem valor. Tenha fé no Maestro, erga a voz em louvor. Se te falta harmonia na canção do viver, O autor de sua vida quer reger o seu ser. e nas horas de dor não precisa chorar. É Jesus quem nos guia, é só confiar. Cada novo dia, cada nova manhã, com minha vida vou louvar ao Senhor. Cada novo dia, sinto seu amor, o autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. O autor da existência, poeta da história, Ele é meu Criador. Ele é meu Criador. Enquanto eu viver. Essa é bem conhecida por todos. Somos poucos, mas somos muitos, né? Então vamos cantar com alegria. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor.
louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Para continuarmos, vamos colocar em pé e cantar Fiel a Toda Prova. Ao som, nos coloquemos em pé. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso,
Gostaria de convidar o Rodrigo para fazer a oração. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Santo e bom Deus, obrigado porque mais uma vez temos a chance de estar aqui na tua casa de oração para louvar o teu santo nome, Senhor. Abençoe cada família aqui representada, abençoe o pastor Jonas, que trará a mensagem dessa noite, que ele seja iluminado por ti e que o teu Santo Espírito venha estar conosco para que possamos aproveitar essa mensagem da melhor forma possível. Abençoe cada um de nós. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas em nossa vida. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a você que saiu de casa, lá do cobertor quentinho e veio até aqui a nossa igreja para mais uma vez assistir uma pregação do pastor Jonas, onde ele vai trazer um pouco do que Deus tem para nós. E boa noite a você que está em casa, nos assistindo pela internet, seja muito bem-vindo. A sua presença conosco, mesmo aí distante, é muito importante. Que Deus possa te abençoar aí, que você possa sentir o calor que nós estamos sentindo aqui, do poder e do amor de Deus também. Agora nós vamos ouvir, para continuar louvando esse Deus, uma mensagem musical pelo William, e logo após o pastor Jonas vai nos trazer a mensagem. Ao nascer, eu ouvi você chorar. Pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão, o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar.
Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Alô? Amém. Muito obrigado, William, por esse hino tão bonito que você cantou. E parabéns aos heróis do feriado. Que Deus abençoe os amigos todos que estão aqui da igreja. E você que está nos acompanhando, talvez chegando aí da praia, do sítio, da fazenda, ou do descanso, onde você esteve, que Deus te abençoe. É uma alegria estar com você aí em casa agora. E eu creio que nós temos vários amigos aqui da igreja que acabam ficando em casa para assistir o culto em casa, não é? Eu vou fazer uma programação aí com o meu Media Center para cortar o sinal de quem for da igreja. Que maldade, né? Vocês deram risada. Mas eu queria ver se alguém nos visitando nesta noite. Tem alguém nos visitando? Temos algum visitante? Algum visitante? Não tem nenhuma visita, nem vocês do Colorado, nem vocês aqui da frente, ninguém é visita, não tem nenhum visitante, todos de casa, então está bom. Prazer em vê-los. Que Deus abençoe. Eu gostaria nesta noite de falar um assunto diante de 2 episódios ocorridos ontem. E esse assunto eu vou tirar de um texto bem pequeno da Bíblia, que encontramos no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E enquanto estamos abrindo a Bíblia, eu gostaria de orar, pedindo a bênção de Deus por esse estudo, pela palavra que vai ser apresentada agora, que o bom Deus possa nos inspirar. Vamos orar pedindo a compreensão da palavra de Deus. Querido bom Deus, obrigado porque aqui chegamos, porque viemos à igreja guardados e protegidos pelo Teu amor. Obrigado por esse fim de semana longo, onde a nossa cidade ficou quase que totalmente esvaziada do trânsito, do barulho, daquela poluição. Vários dias onde as pessoas saíram para viajar, estão voltando agora. Nós queremos agradecer-te por esse descanso, por essa paz, por essa tranquilidade e por estarmos agora aqui na igreja. Nenhum mal nos aconteceu, louvamos o teu santo nome. E a tua palavra agora tem algum conselho, alguma coisa importante para nós. Que possamos dela tirar esta orientação como sendo a base muito importante para a nossa vida, nesses dias da semana, do mês, na sequência da nossa vida. E esse assunto está ligado à sequência da oração. E pela oração agora suplicamos a Deus que purifique esses impuros lábios com a brasa viva do altar. E dê a bênção do perdão e da restauração. Em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui têm o hábito de orar? Não precisa levantar a mão, levanta a sobrancelha, assim, deixa eu ver. Hábito de orar. Quando eu falo hábito, está ligado quase que ao hábito de comer. Você às vezes come sem estar com fome. Mas tem o hábito. Eu me recordo do meu pai,
quando ainda era vivo, ele morou comigo alguns anos, depois ficou viúvo, e chegava meio-dia e meio, tinha que servir o almoço para ele. Ele tinha o hábito de comer naquele horário. Não importava se estava com fome ou não, tinha que colocar à mesa. Alimentar, às vezes, é um hábito, nem estamos com fome, nos alimentamos. Fazer um exercício físico, temos a prática do exercício físico. Eu tenho alguns atletas aqui na igreja, alguns e algumas atletas. Quem tem o hábito aqui de fazer exercício físico? Quem tem aqui? Olha, vários têm hábito de fazer exercício físico. Nós temos hábitos, e desenvolver o hábito da oração é muito bonito, porque a Bíblia diz desse hábito, em um versículo bem pequenininho, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, apenas 3 palavras: orai sem cessar. 3 palavrinhas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. E de todas as dezenas de textos da Bíblia que falam sobre a oração, eu gostaria de ficar apenas com este. O que seria orar sem cessar? Eu vou dar um exemplo para entendermos que isso está ligado à comunhão e ao relacionamento com Deus. Ontem, dentro da minha agenda de programações aqui do distrito, eu estava em Vila Guilhermina, que é o nosso distrito aqui de Vila Matilde. Todo segundo sábado do mês eu estou lá, todo quarto sábado do mês eu estou na outra igreja, e nos primeiros e terceiros sábados do mês eu estou aqui. Cheguei ontem em Vila Guilhermina e sabia que os meus jovens desbravadores, com uma boa parte dos adultos, haviam saído para um acampamento em uma cidade depois de Bragança Paulista. Eu estava a par, era do meu conhecimento, já havia telefonado, fizeram uma boa viagem, chegaram bem. E quando eu cheguei na igreja, as pessoas que estavam ali eram um número bem pequeno. E eu fiz uma enquete com a igreja, logo no início da escola sabatina. Eu falei assim: os irmãos gostariam que eu ficasse aqui para pregar, ou eu posso ir lá em Mostarda, onde estão os desbravadores e os jovens, para fazer a pregação para eles? Aí uma irmã falou assim: ah, pastor, você decide o que vai no seu coração. Eu falei: o meu coração está aqui e está lá. Aí eles deram risada, eu falei: olha, vocês então fiquem aqui, você dirige a escola sabatina e você vai pregar. Falei para um outro: tudo bem. E eu peguei a estrada. 9h30 da manhã, peguei a Fernão Dias, estava chovendo, passei por Bragança Paulista, passei por Pinhalzinho, é isso? Pinhalzinho, isso. Passei por Pinhalzinho e depois eu sabia que eu teria que chegar em um lugar que era um tempero. Aí eu ficava pensando, ketchup, maionese, não, era mostarda. A gente faz uma analogia na cabeça para lembrar, eu estava sem mapa, o GPS não pega, eu tinha que lembrar que era o tempero, mostarda. Então eu saio de Bragança Paulista e me disseram: Pinhalzinho é do lado de Bragança Paulista. Aí eu desço uma serra, subo uma serra, 30 quilômetros lá na frente, pista simples é Pinhalzinho. Aí me falaram que Mostarda era um bairro de Pinhalzinho. Não é outro município. Aí você desce serra, sobe serra e chega lá em Mostarda. E 2 jovens então vieram me buscar. Aí eu pego uma estrada de terra e chego aonde estão os meus desbravadores, os meus jovens. Passamos ali um período agradável da parte da manhã, o culto, e depois almoçamos, fiquei uma parte da tarde e vim embora. A hora que eu estava saindo, o Mário, que é um dos líderes da igreja, falou assim: pastor, quando você chegar na sua casa, ligue para mim, para avisar que você chegou bem. Eu falei: tá bom. Cheguei na minha casa e liguei para o Mário. Acabei de chegar, graças a Deus está tudo bem, fiz uma boa viagem. Que bom, pastor, quem atendeu foi uma das diretoras dos desbravadores. Que bom, pastor, que você chegou, tudo bem, tal. À noite, o meu filho mais novo, que é casado, foi no meu apartamento. Então ficamos ali conversando, comendo alguma coisa, batendo papo, e foi até madrugada dentro. E eu disse para ele: filho, você vai sair agora aqui de casa e vai para a sua casa. A hora que você chegar na sua casa,
ligue para mim, para eu saber que você chegou bem. A esposa já estava dormindo, os filhos já estavam dormindo, meus netos. Se acontece alguma coisa, ele não telefona para mim, eu não sei, a esposa dele está dormindo, também não sabe. Não é? Então, nós temos essa preocupação aqui em São Paulo. Nós que moramos aqui nos preocupamos com a violência, nos preocupamos com algum acidente, com alguma coisa. E eu lembrei que o Mário havia dito, liga para mim, eu liguei para o Mário. E era madrugada, eu disse para o meu filho, a hora que você chegar em casa, na sua casa, ligue para mim. Ele ligou? Ligou ou não? Não. Como vocês sabiam que ele não havia ligado? Filho é uma tragédia, não é? Não ligou. Então, eu fiquei pensando nesse texto, orai sem cessar. Deus não está dizendo, fale comigo, ligue para mim, porque a oração é uma ligação nossa com Deus. Nós falamos com Deus através da oração. Nós pegamos o telefone da fé e ligamos para Deus. Só que é uma ligação que nós só fazemos a cobrar. Nós nunca pagamos nada, nós não temos crédito. Nós não temos crédito. E a ligação a Deus é só a cobrar. E normalmente quando fazemos essa ligação a cobrar, é, na maioria das vezes, pedindo. Então imagine alguém ligar para a sua casa a cobrar, você já fica chateado, alguém ligou a cobrar, que sujeito folgado, liga a cobrar e pede para eu pagar a conta dele do mecânico, é brincadeira. Liga a cobrar e pede para eu pagar o supermercado dele, que cara folgado. Liga a cobrar e diz que foi para Paris e não tem dinheiro para pagar o cartão, não é? E nós ligamos quando queremos para Deus, através da oração. Orar sem cessar quer dizer o seguinte: não ligue para mim, diz Deus, apenas quando você estiver com a corda no pescoço. Quando a doença bater a porta da sua casa, quando o desemprego chegar, quando a conta estiver estourada no banco, quando alguém ou um dos cônjuges pedir a separação, ou quando um dos filhos disser, estou saindo de casa, não quero mais morar com você. E o desespero normalmente aflora a nossa vida quando uma dessas questões chegam. Uma doença, um hospital, uma conta estourada, chegam as contas, uma conta de banco estourado e chegam as contas para pagar e não temos dinheiro. Quando existe uma dissolução, uma separação no lar, nós vamos correndo para Deus. Agora, quando estamos bem empregados, quando estamos viajando, quando estamos felizes, quando estamos na praia, quando estamos com os amigos, degustando uma pizza num sábado à noite, nós não nos lembramos de Deus. E Deus fala assim, quando chegar em casa, ligue para mim. Quando você for dormir, ligue para mim, fale como foi o seu dia. Quando amanhecer e você for começar o seu trabalho, seus estudos, suas atividades, ligue para mim, para que eu possa te dar alguns conselhos. E quando meu filho não ligou ontem para mim, e eu lembrei que eu liguei para o Mário, me veio à mente esse texto, orai sem cessar. E nós oramos de vez em quando e não sem cessar. Nós podemos comer sem cessar, podemos dormir sem cessar, ou sem parar, que é uma sequência da vida, podemos ir para o trabalho, ter outras atividades, mas nós não oramos sem cessar. E não precisamos fazer aquela oração onde paramos, nos ajoelhamos, onde vamos para um lugar sozinhos e ali ficamos. Nós podemos orar quando estamos no metrô, quando estamos no ônibus, na lotação, ao volante, nas atividades do dia, orar por pensamento. E eu pergunto, Deus vê a intenção do nosso coração através das ideias que são expressas em nossa mente? Deus vê? Antes, Salmo 139, antes que alguma coisa pudesse ser dita, antes que essa massa disforme fosse formada no ventre da minha mãe, tu viste.
No Salmo 139, Davi escreve: e no teu livro todas essas coisas foram escritas. A Bíblia diz que Jesus, vendo os pensamentos dos fariseus, daqueles homens que estavam colocando empecilhos no ministério de Jesus, Jesus contou tal parábola. Jesus os advertiu e os exortou daquela maneira. Então, se Deus tem poder para ler o nosso pensamento e saber das nossas intenções, mesmo antes de dizermos, aqui está a oração sem cessar. E uma das orações mais lindas da Bíblia, há várias orações lindas, aquela oração de Daniel, em Daniel capítulo 9, uma oração maravilhosa, poderosíssima. A oração de Jesus, intercessória por seus discípulos: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha que oração linda, quase que palavras poéticas. Os meus filhos estão no mundo, mas não são do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo no sentido dos hábitos, dos costumes, das orientações que eram dadas. Porém, a oração que nós encontramos, feita por Salomão, que está lá em 1 Reis. Abra aí a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 8. Nós vamos encontrar, é um capítulo longo, onde apresenta a oração de Salomão. Esse capítulo tem 66 versículos, é um capítulo bem longo. Uma das partes da oração que eu mais aprecio no capítulo 8 de 1 Reis, nos versículos 37, 38 e 39, nós lemos assim, 1 Reis capítulo 8, versículos 37 a 39. Salomão, então, fazendo a oração da dedicação do templo, ele orou assim ao Senhor: quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, perdoa e faze e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Senhor, quando chegar a praga sobre a terra, quando a ferrugem começar a corroer, quando o pulgão, quando o gafanhoto acabar com a plantação, quando o teu povo que aqui está abrir o seu coração e desta casa suplicar a ti, ouve, ó Pai, a oração do coração aflito. Ouve os filhos teus que aqui se achegam para receber a bênção da súplica. E a hora que ele terminou a sua oração, nós vamos encontrar no outro capítulo, quando ele terminou a oração, no capítulo 9, no versículo 3, 1 Reis capítulo 9, versículo 3, e o Senhor disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ouvi a tua oração, ouvi a súplica que suplicando fizeste perante mim, santifiquei esta casa. Nós estamos agora aqui na igreja, deste grupo de amigos, irmãos queridos, você que está em algum lugar,
nos ouvindo, nos vendo, a palavra de Deus é: ouvi a tua oração. Mas eu quero parar um pouquinho nesse termo: santifiquei esta casa. Quer dizer o seguinte: o lugar que nós estivermos orando e a presença de Deus se manifestar através da resposta, é um lugar santificado por Ele. Não importa que seja aqui na igreja, não importa que seja em casa, no campo, na praia, na prisão, no lugar desolado e triste, no recôndito oculto e escuro de um quarto, não importa. A palavra de Deus diz: ouvi a tua oração. Mas há uma partezinha para Deus ouvir a oração, quando Ele fala logo mais abaixo a respeito da sinceridade. E Ele diz na sequência dos versículos 4: se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos, e guardares os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Davi, você vai ter quem te suceda, não vai faltar. E então Salomão: como eu prometi a Davi, o teu pai, o meu servo, que andou em sinceridade diante de mim. E eu pergunto: Davi andou em sinceridade diante de Deus? Era um homem de oração. Os salmos dele, lindos, são orações. Orações escritas, por sinal, orações cantadas. Pergunto: Davi andou em sinceridade diante de Deus? Sim ou não? Olhem só o que eu vejo aqui agora. Eu vejo um silêncio. Sabe por que vocês estão em silêncio? Porque vocês se lembram do adultério de Davi. Vocês se lembram que ele foi um assassino, que ele mandou matar o esposo da amante dele, Urias, o Eteu, quando ele havia quebrado os votos matrimoniais dele, que era casado, tendo uma relação extraconjugal com Batseba. O pobre de Urias, que não tinha nada com a história, foi morto por causa disso. Quando chegou na ocasião de Davi construir esse templo aqui, ó, esse templo que Salomão agora está orando na edificação, Deus disse: não vai ser você que vai construir o templo, vai ser o seu filho, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Você é um homem que derramou muito sangue. E agora Davi, já morto, Salomão edifica o templo, faz uma oração lindíssima: ó Senhor do alto, ouves a oração. E Deus responde que ouviu a oração, mas para ele andar, comandou Davi, o seu pai, com sinceridade de coração. Como um adúltero, um assassino, um homem com as mãos manchadas de sangue poderia ter sinceridade? Vai em Salmos 31. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Olha a oração de Davi: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quando ele escreveu: o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, Senhor, só contra ti pequei. O que ele queria dizer? O meu pecado está sempre diante de mim. Quando Urias morreu, e aquela mulher, Batseba, com quem ele havia tido uma relação, como já falei, extraconjugal, viúva, Davi se casou com ela. E Salomão, esse que fez a oração, era filho de Davi com Batseba.
E quando ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim, é que todas as manhãs, quando ele abria os olhos e via a Batseba do lado dele, ele lembrava, ela está aqui do meu lado. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha a maldade que eu cometi. Porém, trocar de microfone? Porém, ele se arrependeu. E ele arrependido, após ter sido um assassino, um adúltero, um homem com as suas mãos manchadas de sangue, foi considerado homem segundo o coração de Deus. Para Deus não existe prostituta, não existe pedófilo, não existe bandido, não existe assassino, não existe mentiroso, não existe marginal. Existem todos estes, existem todos estes transformados e restaurados pelo poder do perdão de Deus através da oração. Eu vou repetir. Para Deus não existem bandidos, assassinos, criminosos, perdidos. Existem todos esses que foram, porém transformados pelo poder de Deus através da oração. E então, um homem como Davi, transformado pelo perdão, antes de morrer, deu a Salomão um conselho que o fez fazer esta oração. Sabe o conselho que Davi deu a Salomão? Aqui no livro de 1 Reis mesmo, no capítulo 2, no versículo 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Quando se aproximavam os dias da morte de Davi, Davi chamou Salomão e olhe que conselho ele deu para Salomão. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. O único texto da Bíblia que dá esse conselho. Salomão, meu filho, eu estou morrendo. Eu vou pelos caminhos de toda a terra. A minha vida está acabando. Esforça-te, pois, e sê homem. Ele estava dizendo, sê o homem que eu não fui. Sê temente a Deus de uma forma como em um período da minha vida eu não fui. E então, seguindo o conselho do pai, Salomão, pela orientação que Deus deu, construiu o templo. Fez aquela oração maravilhosa. E Deus ouviu a oração e disse, se com sinceridade você conseguir cumprir tudo isto que hoje foi apresentado nesta casa, com sinceridade, então a bênção de Deus estará continuamente sobre você. Sabe o que aconteceu com Salomão? Como acontece com todos nós. Os 7 primeiros anos do reinado dele, ele manteve essa nobreza. Tornou-se o homem mais sábio do mundo. Riquezas inigualáveis ele pôde arrecadar para si. Porém, ele uniu-se com mulheres que Deus havia aconselhado, não deveria ele unir-se. E quando eu leio aqui na Bíblia, as mulheres que ele se uniu, no capítulo 11, diz, no versículo 1, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além das filhas de Faraó, Moabitas, Edomitas, Sidônias, Eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não estarem com elas, e elas não estarem com eles, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Quantas? Versículo 3. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas,
e suas mulheres perverteram o seu coração. Nos 7 primeiros anos, Salomão seguiu o plano, andou com sinceridade, afastou-se. Homem multimilionário, poderoso, rei, uniu-se a todas essas mulheres de nações pagãs, que Deus disse, você não deve unir-se a elas. Eram mulheres filisteias, moabitas, egípcias, monitas, edoneias. E quando eu vejo aqui 700 mulheres princesas, deveriam ser mulheres muito preparadas, lindas, ricas, filhas da mais alta elite que poderia vir nos países de onde elas vieram, e 300 concubinas, 1000 mulheres. Irmãos queridos, uma mulher já dá uma alegria tão grande. Vocês acharam que ia falar outra coisa, né? O que vocês acharam que ia falar? Que uma mulher dá muito trabalho? Não, eu nunca falaria isso, imagina. Uma mulher, 1000. E elas perverteram seu coração. Ellen White, falando sobre isso no livro Profetas e Reis, ela disse que Salomão deixou de abeberar-se da pura fonte da vida e bebeu das cisternas rotas. Isso é, são poços cavados no Oriente, que quando a água aparece, ela está barrenta, mas ela infiltra-se pela rocha embaixo e eles não conseguem puxar a água. São, quando falou para beber de cisternas de águas que se espalham, vão por baixo, deixou de abeberar-se da água da vida, e no final da sua vida, ele voltou para Deus e ele escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é diferente do livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro alegre, um livro cheio de palavras de amor, principalmente para a mulher que ele mais amou, Sulamita. Vê como termina o livro de Eclesiastes. Salomão já idoso, amargurado, tornou-se um rei despótico, duro, mas voltou para Deus. E orou a Deus, e Deus o ouviu. E ele termina Eclesiastes de uma forma amargurada. Dê uma olhadinha aqui comigo, como termina o livro de Eclesiastes, no último capítulo, no último versículo, capítulo 12, versículos, vamos ler o 13 e 14, os 2 últimos versículos. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trair a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pum! Termina o livro. Acabou. Olhem que forma amargurada. Deus há de trazer a juízo tudo o que fizermos, quer seja bom, quer seja mal. Mas nas palavras que antecedem, ele diz: temei a Deus, dai glória a Deus. Esse é o dever de todo homem. De que forma nós damos glória a Deus? Orando. Essa é a forma que nós damos glória a Deus. Vejam bem a história do assunto desta noite. Começamos lá em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Vimos a oração linda que Salomão fez na dedicação do templo. Vimos como Deus ouviu a oração. Vimos como Deus citou que ouviu aquela oração, porque ela foi feita com sinceridade, de acordo com a sinceridade de Davi, que foi um baita de um pecador, arrependido, transformado, convertido pelo poder de Deus, e antes de morrer, pôde dar um
um conselho tão lindo para o seu filho. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, ser homem. Salomão era pai, Davi era pai. Conhecia a índole do filho dele. Ele não quis dizer ser homem de muitas mulheres. Ser homem e tenha um harém. Ser homem e traga princesas de todo mundo para você. Não. Ele disse ser homem para suportar a tentação. Ser homem para não cair diante dos mandamentos que Deus apresenta. E Salomão seguiu parte do conselho, não seguiu depois, e Deus o preservou com vida, para no final da vida dele dizer: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Teme a Deus, dê a Ele glória, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra feita, quer seja boa, quer seja má. Querida igreja, queridos amigos, nós temos a bênção de orar nesta noite. Eu vou pedir, eu não combinei nada com o meu Media Center, eu vou pedir que vocês achem para mim, está me vindo à mente aquele hino: ó que amigo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós peçamos ao bom Deus em oração. 420. Vem aqui tocar, William. Vem aqui. O nosso pianista é ancião da igreja, é uma bênção. E o programa ao vivo é uma maravilha, é assim que é bom. A gente faz 420. Vem cá cantar junto. Vem cá, Dani. Vem cá. E as meninas do louvor também, desculpa, vem. Vocês conhecem esse hino? Vem. Eu acho que vou precisar de uma voz masculina aqui para cantar com elas. Não tem microfone? Só o meu microfone vai usar? Tem um aqui embaixo, tem um aqui no púlpito e pode usar o meu. Tem um outro aqui, Dani, olha. Eu queria que o William cantasse também. Você vai usar esse aqui. Olha. Ó que amigo em Cristo temos, já está aí na tela. Ó que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Ele orienta, Ele quer que tudo nós possamos pedir a Ele em oração. Nós vamos cantar assim assentados, como estamos apenas a primeira estrofe. Cante meditando. Vamos ficar apenas com essa estrofe. William, bem baixinho, dedilha aí para mim. Olha o que diz a segunda estrofe, olha só. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Nessa semana, não na semana passada, eu recebi um e-mail lá do Rio Grande do Sul. Eu recebi e-mails aqui de São Paulo. Eu recebi e-mail de um rapaz, um homem, eu não sei quem é. E ele disse para mim: pastor, pode contar a minha história, eu lhe autorizo, principalmente porque eu não sei quem é. Eu não sei de que estado ele é. Lá do Rio Grande do Sul, alguém me escreveu: pastor, eu fui agora para o hospital, estou para perder o meu bebê. Estou com uma hemorragia enorme. Ore por mim. Alguém aqui de São Paulo: pastor, eu estou chegando no hospital com problemas sérios
de problemas físicos, neurológicos, ore por mim. E esse rapaz disse: ore por mim, porque eu sou casado, tenho uma mulher maravilhosa, mas eu sou viciado em sexo. Eu nunca havia recebido um e-mail desse. Ore por mim, porque eu não consigo deixar de trair a minha mulher. Ore por mim. Olhe o que diz essa parte. Há tristezas, pesares. O que é pesar? É ir para o hospital com sangramento. É chegar em um hospital com problema neurológico. É ter uma dor terrível de remorso por trair uma mulher maravilhosa, por ser viciado em sexo. E essa história de ser viciado em sexo é muito perigosa como uma desculpa para os dias que nós vivemos hoje, tão fáceis, com tudo tão fácil, é quase que cômodo dizer, justificar que tem esse vício para poder trair. Pesares, trazem pesares. Há na vida tentação. Não ficamos sem conforto quando vamos a Cristo em oração. E olhe o que diz essa parte da poesia. Pode haver outro amigo tão grandioso em compaixão? Uma interrogação que é feita. Pode haver um outro amigo tão grandioso para ter compaixão, para poder te perdoar? Aos humildes e contritos, Cristo atende quando? Em oração. Vamos cantar a segunda estrofe. Tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo tão grandioso em compaixão. Aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. A última estrofe diz assim: quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Hoje, pela manhã, alguém me ligou pelo desfalecimento do pai. O que aconteceu? Um líder de uma das igrejas aqui de São Paulo ligou para mim e disse: pastor, ontem às 14h, sábado, depois do culto, o meu pai não chegava para almoçar. Então eu liguei para minha irmã e falei: o papai já chegou? O pai tem próximo a 70 anos. E a irmã estava na praia e falou: não, o papai foi para a igreja. A última vez que eu falei com ele, perto das 11 horas, ele estava indo para a igreja. Então ele pegou o telefone de uma pessoa da igreja onde o pai frequentava e perguntou: está havendo algum almoço aí na igreja? O meu pai foi almoçar em algum lugar? E a pessoa disse: o seu pai não veio à igreja hoje. Ele não apareceu aqui. Então este amigo desesperado foi para a casa do pai, entraram pela janela e o pai estava desfalecido no chão. E foi socorrido, levaram para o hospital. O médico fez os exames e disse: ele não tem nada que possa configurar uma doença mais grave. Leve para o médico da família. Mas é uma família sem recursos, não tem médico. Ele ligou hoje para mim, para eu poder conseguir um médico e uma internação para o pai. E eu então, com a bênção de Deus, mantive o contato. Ele foi levado para o hospital, quase que desfalecido.
E a diretoria do hospital me ligou agora à noite e disse: pastor, nós temos que analisar como vai ser o caso, porque precisa de internação. E a pessoa estava dizendo para mim: internação custa caro. E ele não tem título de saúde, mas ficou lá. Está sendo atendido no hospital, graças a Deus. Olha o que diz a última parte desse hino: quando em dor desfalecemos. Não é especificamente desfalecer como esse irmão que estava ali desmaiado por causa de um problema físico. Mas eu contei essa história para parafrasear quando desfalecemos com a dor do coração. Quando perdemos a esperança. Quando deixamos de ter fé e acreditar que Deus pode dar a solução, o hino diz: pois Ele é a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui, na igreja, em casa, no trabalho, nos menosprezam, nos esnobam, Cristo é nosso, quando a Ele vamos em oração. E termina dizendo assim: em seus braços nos acolhe e nos dá a consolação. Em pé, vamos cantar essa última estrofe. Querido e bom Deus, nós vamos voltar agora para casa, vamos continuar a nossa atividade. Quando amanhã deste dia surgir em nossa vida, nós temos que levantar, nós temos compromissos que nos aguardam. Muitas vezes temos uma vontade enorme de ficar na cama o dia todo, a semana inteira. É uma forma de nos escondermos, de nos isolarmos dos muitos problemas que nos cercam. A tristeza invade o coração. Não temos mais esperança. E então, em um lampejo maravilhoso do teu poder, nos lembramos do assunto desta noite. Nos lembramos que temos um amigo, que tudo podemos pedir a Ele ao irmos sem cessar em oração. Quando nós gostamos de alguém, nós queremos ficar ao lado dessa pessoa o tempo todo, em todos os momentos. Isso cria um relacionamento. O relacionamento produz intimidade. E a intimidade faz com que o coração seja aberto para as questões mais íntimas, mais particulares. É esta a proposta de Deus pela oração. Que possamos contar tudo a Ele. Mas podemos perguntar: Ele já não sabe? Ele não conhece a nossa intenção, como hoje mesmo foi falado, antes mesmo de apresentarmos qualquer palavra? Sim, é verdade. Mas nós dizemos tudo a Deus, não porque Ele não saiba, mas para mostrarmos a confiança que temos nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Ao apresentarmos em oração, nós estamos dizendo: eu confio no teu poder, eu confio na tua misericórdia, eu confio na tua solução. E é isto, ó Pai, que suplicamos neste momento, possamos ter em nossa vida como um hábito,
irmos sem cessar ao nosso amigo Jesus em oração. E como acabamos de cantar, ó, que paz teremos sempre. É a paz de depositarmos totalmente o nosso fardo nas mãos desse Deus maravilhoso, porque Ele mesmo disse: deposite sobre mim, eu vou carregar o teu fardo, a tua dor, o teu problema. E ao procedermos dessa forma em oração, seguramente seremos pessoas felizes, teremos tranquilidade, dormiremos melhor, teremos mais saúde e, acima de tudo, estaremos preparados para a volta de Jesus. Leve-nos para casa na tua paz. Dê a bênção de uma boa noite, de uma boa semana. Abençoe os amigos queridos que estão nos acompanhando pela internet. E abrace-nos com este amor e com esta paz, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Amém. Podemos nos assentar? E antes de encerrarmos, obrigado, garotas, por nos acompanhar, e obrigado, William, pelo hino. E antes de sairmos, eu quero dizer aos nossos amigos internautas que Deus esteja em sua vida. Nós vamos orar por você. Você ore por nós, para que esse ministério possa espalhar-se por todas as partes. Mas, acima de tudo, confie no poder de Deus através da oração, que Ele tem as soluções para a sua vida. E a todos uma boa noite, que Deus abençoe. Eu vou estar à porta para dar um abraço nos irmãos. Que Deus abençoe.